No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, a busca de solução para a crise do programa Mais Médicos. E quem avalia o impacto da saída dos médicos cubanos de postos de saúde Brasil afora são os médicos. Arthur Quioro, que foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff e é professor da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e Eduardo Filipe de Queiroz Vátimo, conselheiro do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Eu agradeço muito vocês estarem aqui. Essa questão da saída dos médicos cubanos, do programa Mais Médicos, que foi uma celeuma danada que ainda está aí repercutindo, e tanto a versão do lado do Brasil como do lado da comunicação do Ministério das Relações Exteriores de Cuba, assim, tudo isso está muito controverso, tem um toque político e não é isso que nós vamos fazer aqui agora. Eu quero começar ouvindo de vocês, tão experientes que são numa entidade representativa, um ex-ministro da Saúde, eu quero começar isso. O programa Mais Médicos, na avaliação de vocês, valeu? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, Maria Lídia. Boa noite, Eduardo. Boa noite, telespectadores. Eu tenho, depois que saí do Ministério como professor, participado de bancas de mestrado, de doutorado, avaliados estudos científicos nacionais e internacionais. E, mais do que isso, o fato de ter conseguido expandir a atenção básica, equipe de saúde da família, com a presença de médicos, depois de 30 anos de construção do SUS pela primeira vez para 60 milhões de pessoas, justamente aquelas que mais precisam de equipes completas com médico, fez uma diferença significativa na vida das pessoas. E a interrupção do programa, ou essa modificação sem planejamento, a partir das colocações desastrosas do presidente eleito e da reação imediata do governo de Cuba, coloca uma grande interrogação sobre o programa. Nós corremos o risco de, neste momento, com a saída de 8.500 médicos cubanos e com dificuldades, talvez, de reposição, porque o fato de ter muitos médicos brasileiros se inscritos para as vagas, não significa que eles efetivamente assumirão essas vagas. Isso já aconteceu em todos os chamamentos que foram feitos de 2013 para cá. Bom, aí nós ainda vamos chegar nisso com mais detalhes, inclusive, que nisso que está implicando mesmo numa grande dificuldade para a busca de solução. Mas, doutor Vátimo, no seu entender, assim, a sua avaliação é positiva também para esse programa Mais Médicos, que conseguiu levar médicos para tantos municípios carentes, pobres, regiões que não têm assistência médica de espécie alguma? Não, Maria Lídia, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, ser seu convidado. Boa noite, ministro Quioro, boa noite, telespectador. Assim, a visão é que o programa foi desastroso, tá? Por quê? Porque tem uma face dele que não é mostrada na mídia, não foi mostrada nesses 5 anos na mídia, que é o seguinte: antigamente, antes da implantação do programa, a atenção primária era basicamente gerida pelos municípios, tá? E aí o governo criou essa narrativa de que os médicos não queriam ir para essas regiões, quando na verdade não é que os médicos não queriam, havia sérios problemas. A gente sabe como funciona a política no Brasil. Corrupção, má gestão, isso é uma realidade nas pequenas cidades. Então, várias notícias na mídia já mostraram irregularidades em concurso, calotes, prefeitos que contratavam estudantes de medicina, né? Então, pergunta-se, os médicos não queriam ir? Por quê? Porque a situação era essa que eu descrevi. E aí, o que aconteceu? O governo criou essa narrativa e assumiu para si, para o governo federal, a partir de demandas de um setor que são os secretários municipais, os prefeitos, chamado COSENS, Conselho dos Secretários Municipais, que inclusive o ministro Quioro era bem atuante, levaram essa demanda para o governo federal. Tá? E aí é o sonho de qualquer prefeito. Por quê? Porque ele não vai mais ser o responsável por contratar o médico. E o médico incomoda, porque o médico vai denunciar se não tem condição de trabalho, se não tem insumo, acaba sendo uma pedra no sapato do prefeito. Então o Ministério atendeu, pensando numa politicagem com os prefeitos, além da questão internacional, é uma política de capital político interno e externo, para fazer bem com os prefeitos, conseguir apoio
E aí, o que as prefeituras fizeram? Uma coisa gravíssima. Os dados da Controladoria Geral da União apontam que eles demitiram 10 mil médicos que eles contratavam pelas prefeituras. Na ocasião em que os cubanos vieram? O governo federal fez um projeto chamado Mais Médicos e a prefeitura fez um projeto chamado Menos Médicos. O Eduardo mostra um desconhecimento que é típico dessa análise crítica corporativa. Em primeiro lugar, milhões de brasileiros, diferente dele, de mim, de você, de boa parte dos telespectadores que moram nos grandes centros, têm acesso a médico e nunca viveram sem a possibilidade. Nós temos um país, olha, em 2013 nós tínhamos 1,8 médico por 1.000 habitantes. Países com sistemas universais, todos eles têm acima de 3 médicos por 1.000 habitantes. Nós agora, depois de todo esse esforço de ampliação da vaga de medicina, estamos chegando perto da Polônia, do Chile, de países que não têm sistemas universais. Não é verdade que se configure em todo o país os problemas que ele aponta. Nós temos assim, eu era secretário de saúde de São Bernardo do Campo, uma cidade rica, tinha enorme dificuldade de contratar médicos, pagando em 2009 R$ 14.800, que não é um salário nem um pouco desprezível, em 2009 principalmente, e não conseguia colocar médico nas periferias. Né? Há problemas com determinados prefeitos, há problemas com médicos. Né? Nós tivemos, por exemplo, entre esses 10 mil médicos, nós tivemos problema de preenchimento de cadastro, nós tínhamos médicos que estavam contratados segunda-feira numa cidade, terça na outra, quarta na outra, quinta na outra, sexta na outra. Nós temos uma realidade, e aí não é problema do médico. O Brasil sempre formou o médico para ser especialista, atuar nas capitais, nos grandes centros, nunca voltou o seu modelo de formação de especialização para priorizar a formação também de médicos para atenção primária. Bom, houve uma tendência, né, nesse sentido, né, há muito tempo passado, que foi essa departamentalização, essa coisa da especialização, não só na medicina, mas em muitas outras profissões, na área do direito, na área do jornalismo, e todas elas, a coisa é departamentalizada. Só falo de economia, só falo de direito penal, só falo, né, do gastro, etc. Isso aí foi uma tendência num país como o nosso, que precisava de generalistas em todas as profissões. Isso era muito debatido, que eu me lembro. Mas eu queria voltar para cá, eu não quero entrar na questão da política da coisa, teve prefeito bom, prefeito ruim, isso, porque nós não vamos ter tempo. Eu quero saber até assim... Até porque tem médico e jornalista bom e ruim também, mas né? é que não vai ter tempo até para debater essas distorções que existem, nós sabemos que existem. Né, no poder público, a gente sabe que existe, mas a questão assim, nesse momento, eu quero saber se é sensato, se é legítimo, que se pressione o presidente eleito Jair Bolsonaro para ele reconsiderar com o governo de Cuba para aquela mesma negociação que já houve naqueles tempos, para que se retome isso e haja acertos e que o Brasil possa usar aquela mesma mão de obra que nesses 5 anos atuou no Brasil e que tem um reconhecimento aí das comunidades que estão lamentando muito que eles tenham saúde. É sensato pressionar o presidente eleito para ele ter contato com Cuba e reconsiderar, para que Cuba reconsidere, e ele também, na maneira como fala, etc. Vocês acham que esse seria um caminho? Posso aproveitar e complementar o que o Dr. Chioro disse? Da mesma forma que eles criaram a narrativa de que os médicos não queriam ir para o interior, eles também criam essa narrativa para desmoralizar os nossos argumentos de que seriam corporativistas. Porém, não são corporativistas, porque o CREMESP não é um sindicato. O CREMESP é uma autarquia federal que luta pela boa medicina. Então, qual que é a nossa demanda? É que esses médicos que atuam em qualquer lugar tenham registro. Por quê? Se eles cometerem alguma infração ética, atendendo justamente a população mais carente, eles vão responder em alguma instância. E da forma como o governo fez, ninguém responde. Eduardo, então, você está privando a população de ser protegida quanto à assistência médica. Graças a Deus, 5 anos a caixa depois, de Pandora foi aberta. Quantas denúncias o CRM recebeu de São Paulo sobre a atuação dos médicos cubanos? Não recebemos, que eles não têm registro, porque é tudo... Não é verdade. Não. Então, sabe, assim, se a população... deixa eu acabar de responder. Eu deixei o senhor falar, Sim, então, por favor, me permita. Por favor, completando. Já que a Maria Lídia, ela trouxe o tema de educação médica. Desculpa, vou responder antes sobre Cuba, né? Sobre o presidente eleito, né? Assim, se vale a pena lutar para voltar à situação que já tivemos. Comentei sobre a questão interna, né? A questão interna, a externa, é outra caixa de Pandora que a gente está abrindo, entendeu? Por quê? Porque eles colocaram
para um governo estrangeiro o interruptor da nossa energia. Assim como você pode ser dependente de energia de um país estrangeiro, quando você não produz, você fica refém dele, a qualquer momento ele desligar. E foi o que eles fizeram com Cuba. Eles levaram a população mais carente justamente a depender das decisões de um governo estrangeiro. E foi isso que aconteceu. Unilateralmente, eles desligaram o interruptor. Graças a Deus, nós temos energia aqui, nós temos médicos e agora os médicos vão repor essas vagas. Mas o que eles fizeram foi um atentado contra a soberania nacional. Então não vale a pena retomar. É um caso de política externa, entendeu? É lamentável que 5 anos depois, o representante do Conselho Regional de Medicina seja incapaz, inclusive, de analisar um pouco mais fora do contexto político eleitoral. Existe uma lei federal, a Lei do Mais Médicos, aprovada pelo Congresso Nacional. É democrático para qualquer um propor que a lei seja modificada, mas ela está valendo, esse país tem lei, é uma democracia, né? Todas as vagas do Mais Médicos sempre foram oferecidas primeiro para os médicos brasileiros, em todas as etapas. Só quando os médicos brasileiros não preenchiam, eram ofertadas essas vagas para médicos. Calma, deixa eu concluir. Ofertada para médicos brasileiros formados no exterior sem diploma. Depois, quando ninguém escolhia essas vagas eram providas pelos médicos cubanos. Então, assim, é preciso compreender que não é uma questão de ligar ou desligar. Nós temos 430 mil médicos no Brasil, uma proporção hoje de 2 médicos por 1.000 habitantes, insuficiente para as nossas necessidades e com uma superconcentração. E aí a questão é a seguinte: a sociedade brasileira quer ou não quer dar direito a todos os brasileiros de terem médicos. Para isso, nós precisamos continuar investindo na ampliação e interiorização das faculdades de medicina, ampliação e formação dos médicos residentes e em estratégias de descentralização. Eu adoraria, quando eu era ministro, eu sempre vibrei com isso, tanto que eu não aumentei nenhum cubano, né? Eu adorei e quero que aconteça que todas as vagas sejam preenchidas pelos médicos brasileiros, Lídia. Quero mesmo, mas eu tenho absoluta convicção de que isso não vai acontecer. Eu vou dizer por quê, Eduardo. Eu sou professor de medicina há 30 anos. A minha universidade, nesse momento, Lídia, está fazendo concurso para residência. Muitos desses jovens médicos que se inscreveram agora nesse provimento, no dia 1º de fevereiro começam a fazer residência e você sabe disso. Muitos médicos que se inscreveram no Mais Médicos já estavam ocupando outro posto de médico na prefeitura, contratado por uma organização social ou para próprio estatutário e preenchendo a vaga, mas não vão. É só olhar hoje já os relatos de prefeituras do interior de São Paulo, de Minas Gerais, etc. Os médicos já não foram. Eu adoraria, Eduardo, porque no futuro o projeto do Mais Médicos previa isso, que nós tivéssemos capacidade com médicos brasileiros de garantir nas aldeias indígenas, no semiárido, nas favelas, nos quilombolas, nas populações ribeirinhas. Nós não estamos falando da região onde você tem consultório, aonde eu dou aula na faculdade. Nós estamos falando objetivamente de onde os brasileiros precisam, Lídia, e não têm acesso à consulta médica, a fazer diagnóstico de hipertensão, diabetes, de conduzir um caso de asma. Nós estamos falando de clínica, mas agora, de cuidar da população. Mas veja bem, o Ministério da Saúde informou, né, que então correu atrás, o governo correu atrás, abriu as inscrições para aquelas vagas. E como tá 30 mil médicos teriam, segundo informação do Ministério da Saúde atual, teriam se inscrito para essas vagas e eles já selecionaram, eu anotei aqui, 8.230 foram selecionados, médicos com registros válidos. Isso. Eles foram selecionados, como das outras vezes. registros nos conselhos de medicina. E agora eu quero saber se o preenchimento dessas vagas é assim viável, como pareceu de repente, tanta gente querendo. Esses 8.230, faltam parece 200 e pouco para preencher as vagas, né? Deixadas pelos cubanos. Se isso acontecesse, mas se não isso vai é acontecer. viável, resolver assim tão rapidamente como num passo de mágica. Doutor, o senhor acha que é viável? Olha, eu acho que o médico tendo condição de trabalhar, tendo uma boa carreira, né, tendo incentivo, ele vai sim para essas regiões. Eu vou dar minha experiência pessoal. Eu não tenho muito tempo de formado, tenho 5 anos. E como é que funciona quando você se forma em medicina? Você é recrutado pelo Exército, né? E o Exército ele te manda para regiões mais remotas, lá em Roraima. E eu fiquei preocupado assim de me alistar em qualquer lugar que fosse. Mas quando eu cheguei lá no dia do alistamento, as primeiras vagas que tinham sido preenchidas eram essas mais remotas, porque o Exército dá incentivo.
Então tinha uma disputa enorme por elas. Não estou falando que o programa dessas regiões tem que ser administrado pelo Exército, mas tendo incentivo, o médico vai. E bom, a quantidade... Tem uma PEC, CTG, a quantidade, que propõe deixa eu terminar, concluir. isso. A quantidade de médicos que está se inscrevendo, na verdade, ela desmonta toda essa narrativa que foi criada, porque não é verdade que os médicos não preenchiam. A gente recebeu muitas denúncias de médicos que tentaram em todos os outros ciclos do programa curioso e não mesmo. conseguiram. Como é que agora apareceu tanta gente a Folha de São Paulo, passados, não. A Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo Não já é verdade. documentou Desculpa, com os... Eduardo, Mas todos que os explicação chamamentos, existe pra desde isso? 2013, eu não era ministro ainda, eu era secretário de São Bernardo. Todos os chamamentos, segue essa regra, está na lei. Primeiro abre as vagas para os médicos brasileiros. Os médicos brasileiros entram, preenchem a inscrição. Uma parte vai até o município, pergunta se tem que cumprir horário, se tem que ir todo dia, como é que funciona, olha as condições, se vale vê que a é pena. muito distante, vê se vale a pena. É uma decisão do médico, porque como nós temos não tem legítimo, médico, é legítimo. não tem médico desempregado Não, no é Brasil. Por não legítimo, ter médico né? desempregado, o médico tem o direito de escolha. Claro, e é então o que legítimo. acaba acontecendo? Ele não fica. Não fica esse, não vai ficar, porque a maior parte que estão se inscrevendo, hoje eu escutei na rádio, o CRM de São Paulo, em 24 horas, concedeu 850 registros a novos médicos. Parabéns, Conselho Regional de Medicina. Quando eu me formei, demorou pra caramba para sair meu CRM. Para quê? Para que os meninos possam se matricular, aplicar para essas vagas. Só que quando sair 1º de fevereiro, iniciar a residência, eles vão, claro, porque o sonho deles é ser especialista, não é trabalhar na atenção básica. Então, nós temos que ter uma mudança mais estrutural, Lídia. É como vestibular, Eu queria passa que em desse várias certo, faculdades, mas se não vai dar. inscreve, quem pode se inscreve em E várias aí, Lídia, e opta por não é uma que é a verdade. Deixa eu melhor. voltar à questão que você perguntou Isso do também presidente acontece. Bolsonaro, que você perguntou do presidente. Eu acho que aí é o seguinte, se tivesse todas as vagas cumpridas, preenchidas e os médicos ficarem, está resolvido o problema, que foi sempre isso que se quis. Não teve, qual é a alternativa? Sabe quem vai sofrer? Quem vai pagar o preço é a população mais pobre, que mais depende do SUS, que mora nos municípios com menos de 20 mil habitantes. 1.500 municípios que tinham só médicos cubanos eram municípios com menos de 20 mil habitantes. Onde que nós vamos arrumar médicos para ir para todos esses municípios? Bom, estão lá Pro inscritos, CEMAD. né? Vamos Mas não ver. vão, Posso Lídia. complementar Sim. uma coisa Daqui a só? 15 dias Isso não é nós vamos pegarmos suposição. as estatísticas. Não, é experiência. O ministro Chioro gosta tanto de falar de faltas de médicos. Sabe onde que era a maior concentração dos médicos cubanos? O estado de São Paulo, não era lá Roraima. Então, é uma narrativa falsa. Isso de que eles tentaram chamar os médicos que lugar também é falso. de São Paulo? Então, deixa eu acabar. Então, a questão é, a Folha de São Paulo já abriu a caixa de Pandora do programa. Documentos foram revelados que eram secretos, agora não são mais, que antes de estudos, de que se os médicos iam ou não, já foi uma negociata que teve com Cuba. Entendeu? Então é uma questão de política externa, é uma questão de política interna, merece ser uma investigação e ainda bem que o senhor fala 5 anos depois, ainda bem que uma hora a verdade chega. Então, Parece mas narrativa chega. de filme Então, do 007, sabe? O bem contra o mal, o comunismo. Não, mas o que Pelo tem amor de Deus, nós aqui- estamos falando Ninguém de falou em vida das comunista, pessoas. Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando em saúde, de tem que garantia ter planejamento, médico. tem que ter planejamento, um diagnóstico da situação, uma política séria, não uma negociata. Agora, com o senhores, governo e assim, estrangeiro. por incrível que Negociata, Você pareça, está falando falando de um os programa documentos estão que envolve a revelando. Organização Pan-Americana de Saúde, o braço da Que foi Organização feito Mundial para de Saúde. fazer um bypass no Congresso. Meu amigo, a Organização Mundial de Saúde, vamos ser um pouquinho mais... Acabou a eleição, não precisa mais. Não é eleição, O isso Bolsonaro tá- ganhou a eleição e agora a responsabilidade é dele. Isso tá na Lídia. Folha de São agora, Paulo. Espera um pouquinho. Um representante do Conselho Regional de Medicina dizer que a Organização Pan-Americana está a serviço de qualquer coisa é desconhecer Então, vamos demais a ler os realidade. documentos Nós que temos foram médicos de publicados. mais de 30 países eu participando quero, do programa. eu lamento muito, eu estou adorando, né? Eu Estou sei que você adorando adora. porque é esclarecedor. Tenho certeza que o telespectador também está adorando, porque nós sabemos muito pouco, na verdade, de tudo isso. Sim, Né, exato. do que houve e do que há. Eles esconderam Então, nós por sabemos, anos. na verdade, pouco. Então, o nosso tempo terminou. Eu quero que os senhores voltem num outro momento para nós observarmos como as coisas se desenrolam na busca de solução para esse problemão de milhões de brasileiros que estão sem assistência à saúde. Nós temos que conversar E tô na ainda torcida pra muito dar certo, hein? sobre Que bom, isso. que bom. Muito Nobre. obrigada. Boa Obrigado, eu noite. que agradeço. Luciana.